Programa Falando de Vinho. Um oferecimento, Sulina Parrilla e Restaurante. Flá Gastronomia. Olá, o Falando de Vinhos está mais uma vez no ar. Estamos aqui no Flá Gastronomia em Jundiaí, restaurante da família Geraldini, sempre agradecendo a Flávia, o Edson, enfim, toda a Dona Marisete, não é? Pela recepção sempre muito especial com a gente. Estou aqui com o Vitor de Freitas. Tudo bem, Vitor? Seja bem-vindo de volta. Obrigado, CH. Abraço a todos. A gente tem dois vinhos da casa aqui apenas para ornamentar, porque a gente já falou da vinícola Jolimon, que faz os dois vinhos, né? Tanto o Cabernet como o Pinot. Mas hoje o bate-papo com vocês que estão do outro lado aí é um pouco diferente. E é até uma questão de demanda. Pedido, solicitação, pergunta. Hoje nós vamos falar sobre cursos para você se inteirar do mundo do vinho. E o Vitor vai falar um pouco, eu vou falar um pouco, enfim. A sua introdução, o que você poderia falar para quem está em casa em relação a vou me credenciar para poder, de repente, ser um sommelier ou um interessado em vinhos com conhecimento? Então, nessas últimas semanas que a gente não estava gravando, né, me veio isso porque as pessoas perguntam demais. Eu sempre brinco que eu uso muito a minha família como cobaia, né, com experiência, né? E as perguntas vêm assim, mas eu gosto de vinho. Mas eu queria conhecer um pouco mais, mas como é que eu faço? Né? E então eles vão o quê? Buscar no YouTube ou buscar algum programa, um Instagram, aí começa, você vai a primeira vez, começa a ver aquele monte de coisa, né, no teu celular. As pessoas vão muito assim, direto ao ponto. Vinho com bom custo-benefício. Aí o cara vai lá, o cara que está apresentando, bota lá 3 garrafas. Essa daqui é boa. Garrafa aqui custa barato e é um vinho bom. Esse aqui custa um pouco mais caro, mas é um baita vinho. Mas aí você vai lá e compra. E se você compra, bebe aí. É bom ou não é? Como é que a pessoa que está começando no mundo do vinho vai saber exatamente por que o cara indicou aquele vinho? Entendeu? Então eu acho que é por aí, CH. Eu sei que você, né, é um sommelier hoje formado, já diplomado. E todo mundo que eu acho que a gente poderia passar é o quê? Você gosta de vinho? Você quer conhecer um pouco mais? Tem tanta coisa que você pode sair de roubada, quer comprar gato por lebre, que eu acho que o nosso programa tem que ir por aí. Bom, o Vitor, ele é professor na SB Som, e eu não estou fazendo aqui propaganda do curso não, tá? É que eu trabalho com vinho há muitos anos. E eu eu era autodidata, via pela internet. Exato. Dicas, conhecimentos, litragem, que é muito importante. Sim. Mas eu senti a falta, não só por ser vendedor de vinhos, mas por debater com o ponto de venda, são os restaurantes. Aqui o Flá, por exemplo, são meus clientes. Existem outros tantos na cidade de Jundiaí, em Campinas, que são meus clientes. Não é? Eu senti a falta de poder ter esse nível de conversa com o cliente, até para tirar as dúvidas deles. Exato. E eu tinha uma base muito superficial sobre vinho, e quando eu comecei a fazer o curso, o ano passado, me formei nesse, a minha visão mudou completamente. Hoje eu enxergo o negócio vinho, o comprar vinho até para minha pessoa, para minha família, para minha casa, Exato. completamente diferente da visão que eu tinha. Exato. Então não é só para se formar sommelier que você deve procurar conhecimento, ou patente, ou curso, ou diploma. É porque quem gosta de vinho vai se encantar como eu me encantei. Eu era apaixonado por vinho vendendo, até por uma questão de opção. Hoje que eu tenho um pouquinho de conhecimento, não tenho um conhecimento muito menor do que o Vitor tem, poxa, eu me sinto completo de verdade. Chego num ponto de venda, exato, eu troco ideia com qualquer dono de restaurante, qualquer sommelier, né? Em alto nível, assim, sem ser arrogante, com tranquilidade. Exato. Porque foi isso que eu aprendi na SB Som.
Exato. ser claro. Aliás, a aula do Vitor, já vou deixar você falar, a aula do Vitor é a mais didática de todos. Não é a melhor. Ela é muito boa como todas as outras, mas ele passa muito fácil. Então você que fica com um bloqueio, mas o cara que é o sommelier, não sei o quê, tá aqui o exemplo, vocês assistem já ele, comunica fácil, fala o importante e o essencial. Olha só, você pegando o gancho que você deu aí, essa semana eu estava conversando com a minha esposa, a gente estava assistindo um programa interessante até, né, sobre um concurso de melhor sommelier do sul do Brasil. E aí tinha lá como degustar o vinho, o cara que tinha que matar qual era o vinho, harmonização, não sei o quê. Mas eu me deparei com uma coisa, o cara não sabia explicar a diferença entre acidez e frescor. Aí não dá, né? Não, é sério. Aí estava se enrolando. A minha esposa... E ele se intitulando sommelier. Não, ele já é sommelier. Não, né? se intitulando, porque tá falando, ele é sommelier. Estava lá no concurso, que era tipo um reality, né, de sommelier. Aí os jurados estavam fazendo essas perguntas, né, do vinho, e ele estava meio enrolado em explicar a diferença. A minha esposa, né, que também é tomadora de vinho, a gente sai junto sempre, então litragem ela tem. Ela falou, mas, Vitor, então como é que é essa diferença? Entendeu? Então, assim, pessoas que já gostam de vinho, que já trabalham com vinho, mesmo assim ainda tem essa dificuldade. Tem dúvida. Outra coisa que é muito, muito claro, toda hora as pessoas me perguntam, a diferença entre tanino, adstringência e amargor. Porque para as pessoas, secou a boca, o vinho é amargo. Não, secou a boca, ele pode ter muito ou pouco tanino. Secou a boca, ele é muito ou pouco adstringente. Qualidade de tanino, então, nossa, passa longe. Então, se a pessoa não procurar, né, alguém que passe para ela, como eu tive também professores, que eu tive dificuldade, o que é um tanino de fino, de alta qualidade, e um tanino grosseiro mais ou menos? Como é que você faz, entendeu? Então você tem que buscar informação, cara, isso não tem jeito. E tem uma coisa muito importante, eu estou falando da SBSOM, mas existem outros tantos cursos muito bons. No que eu fiz, toda a aula, separado por módulo, né? Tem vinificação, tem serviço, tem velho mundo, novo mundo, bom, enfim. Existem vários módulos que você compra separadamente, eu compro o bloco todo. Eu comprei desde o começo. E o que eu estou querendo dizer? Em toda aula, por exemplo, o Vitor fala de Portugal. Toda aula você vai falar da região do Dão, por exemplo. Você vai degustar vinhos na aula do Dão. Vai falar, por exemplo, de acidez, tanino, adstringência, se é seco, se não é seco, enfim. Você está experimentando o vinho. Exato. Então tem a parte teórica, que tem que ser comunicativa e clara, e tem a parte prática, você tem que tomar. Não existe só, você pode me corrigir, e não vou editar não. Não existe um cara que conheça de vinho se o cara não toma vinho. É engraçado. Muitas vezes eu pergunto para as pessoas, mas você conhece de vinho, né? Você gosta, eu estou vendo que você gosta, você compra. Eu já li muito. Ler muito sobre vinho, ler livros de vinho, ler revista de vinho, cara, sinceramente, eu acho que é 10% 20% do aprendizado. Não tem jeito de você conhecer vinho se você não tomar. Não tem como você saber se tem tanino fino, tanino grosseiro, se ele é um vinho que foi colhido antes, foi colhido depois, clima frio, clima quente, se você não tomar. E justamente o que a gente faz lá na SBSOM, no caso onde eu dou aula, é que você pega justamente para fazer esse tipo de comparações. Você pega um vinho mais jovem, ou de região mais quente, ou de região mais fria. Você bota lá. Eu faço isso em casa, eu brinco, né? Muito com as minhas filhas. Falo, toma aí. Ou até com os meninos que estão gravando com a gente. Se você não sentir diferença entre um e outro, eu rasgo o diploma. Sabe aquelas coisas? E a pessoa vai, cara. Não tem jeito de não ver a diferença. Mas só tomando e alguém, obviamente, orientando para você chegar no final. Não é frescura, o cara não vai virar expert, não. Mas vai aprender o jeito mesmo, né? Do que é melhor e pior. Eu iniciei a amizade com o Vitor através do trabalho, mas justamente porque ele não tem nada de enochato, nada, zero. Ele tem muito conhecimento e você conversa aqui, nem parece que ele tem o conhecimento, que evidentemente, porque ele é um cara muito tranquilo. E eu acho que tem que ser assim mesmo, não é? Essa comunicação, e aí vem a pergunta e a colocação para você comentar em cima. Também não adianta só experimentar.
Você Não. tem que ter as duas coisas em conjunto. Você tem Sem que dúvida. saber de história, tem que entender um pouquinho de clima. Isso. Você tem que se situar, Isso. terroir, uma série de coisas. Isso, as apostilas e o curso trazem também, Uhum. mas é o conjunto de coisas. É isso, Exato. Vitor? Tranquilo. É o que eu falei para você sempre, né? O exemplo que eu tenho. Nesse dia que eu estava conversando com minha esposa, ela falou, mas qual é a diferença? Aí eu tive que ser didático, porque eu, como qualquer outra pessoa, falei, você não gosta de primitivo? Ah, eu gosto muito. Primitivo é um vinho potente, com dulçor e muito alcoólico, né? Mas ele falou assim, mas eu não sinto o calor do álcool. Eu falei, não, porque a acidez contrabalança o álcool, né? O vinho tem que ser uma coisa harmônica, equilibrada. Aí eu dei o exemplo da Coca-Cola. Coca-Cola é doce pra caramba. Sim. Né? Por exemplo, se você tirar o gás, você não consegue beber. Verdade. O que o gás é na Coca? A acidez. Então, se você não tiver acidez, você não consegue nem tomar. Então, primitivo é isso. Agora, diferente do vinho branco, que o cara se enrolou lá. Por quê? O vinho branco já é, mais naturalmente, um vinho mais fresco, né? Não tem tanino, não tem aquela potência. Mas tem uma boa acidez. Aí ele se enrolou entre frescor e acidez. A acidez, ela existe naturalmente, pode ser mais ou menos. Então, se você tem acidez, como é que você sente? Colocando na boca, bebendo vinho, bochechando e salivando depois. Quanto mais você saliva, é sinal de que mais acidez ele tem. Agora, o cara não conseguiu... Agora, se você tem uma boa acidez e você tem um vinho que não é tão pesado, você, ao final, vai ter um bom frescor. E outra, eu mostrei para ela, você viu qual é a diferença? Você tomou um primitivo, não tomou? Ele é alcoólico pra caramba. Mas você sentiu queimar? Não. Então, a acidez contrabalança. Agora, vai dizer que o primitivo é um vinho fresco? Não é um vinho fresco. Ele é um vinho equilibrado, entendeu? Não vai deixar sua boca quente, que nem cachaça. Mas também não é tão fresco como uma Sauvignon Blanc, geladinho, entendeu? Ah, agora deu para começar a entender. E o cara não conseguiu explicar. Então, como você falou, é um conjunto de coisas. Você sabe que eu dou aula também de vitivinicultura, que é justamente isso. Todo lugar que você vai visitar, o cara fala o seguinte, o vinho é feito no campo. Lembra? Já visitou algumas vinícolas, né? Várias. Na tua vida, várias. Várias. Você vai conversar com o proprietário, com o enólogo, ele fala sempre essa frase, não fala? Fala. O vinho é feito no campo. Óbvio. Porque se você não tiver uma uva de qualidade que expresse tudo aquilo que a uva, que a variedade que o teu terroir tem, você não vai na adega, na cantina, você não vai conseguir fazer um vinho. Você pode até fabricar um vinho, mas não vai conseguir exprimir, né? Expressar tudo que ele tem. Então, essa que é a grande diferença, entendeu? Você tem que ter todo um conhecimentozinho, né, teórico para saber o seguinte, caramba, eu estou tomando um ótimo Pinot Noir. Ah, por que chegou nesse ótimo Pinot Noir? Você está entendendo? É isso que é o bacana das aulas Legal. do curso. Bom, eu vou para um rápido intervalo comercial, a gente começa daqui a pouquinho a falar um pouco mais, Isso. de maneira mais aprofundada em relação a como se patentear, como se informar, que caminho trilhar se você, do outro lado, tem uma intenção, tem curiosidade sobre o mundo do vinho. Continuamos aqui no Fla Gastronomia em Jundiaí, o Fla que é uma casa maravilhosa, né? Daqui a pouco eu vou trazer algumas novidades para vocês, enfim, aqui do restaurante, que vale a pena visitar. Rápido intervalo e volto já. Estamos de volta com o Falando de Vinhos, ao lado do Vitor de Freitas, sommelier W7, mestre em vinhos e meu amigo também, não é? Que é o mais importante. Ô Vitor, Fala, meu querido. enfim, no primeiro bloco a gente falou de algumas coisas de maneira superficial. Quem está em casa, vai para que direção? Vai para a internet? Vai para um curso que você paga e degusta? Exato. Dê a sua dica, por gentileza. Então vamos lá. Você que está nos assistindo, gosta de vinho, se interessa, tem curiosidade, você quer aprender um pouco mais, você quer pôr um vinho na boca e você quer saber pelo menos se o vinho tem defeito ou não, para começar, né? E eu comecei no mundo do vinho por causa disso. Eu fui e comprei uma garrafa de vinho branco para levar para o meu pai, abri a garrafa, o vinho estava estragado. Eu nem sabia que eu podia devolver. Você sabe que Entendeu? foi a primeira coisa que você me contou? Lembra? Então eu falei, a partir daí eu vou passar para as pessoas esse caminho que você está me perguntando.
Primeira coisa, fuja de internet e audiovisual apenas, entendeu? Você não vai aprender nada se você não degustar. Você tem que ter um curso presencial, tá? Primeira coisa. Segunda coisa, procure se informar se realmente o corpo docente é sério e quem está dando o curso é uma empresa séria. Se ele vai te dar um certificado de conclusão, entendeu? Carga horária, já que você está pagando, pague alguma coisa que realmente é sério. Os professores não são enochados, os professores têm bagagem, têm litragem, pode passar a informação. A terceira coisa, fuja de curso de um dia, sabe? Aquele que é um professor só. Eu já vi um monte. A pessoa pode ser um baita profissional, uma mulher super experiente, mas ela é tudo. Ela é professora de países, é professora de vitivinicultura, de vinificação, ela dá o curso inteiro. Deixa eu fazer um parênteses importante. O curso que fiz no SB Som, toda segunda-feira, das 7 da noite às 11 da noite. Todo o curso, toda a aula, em todas as segundas-feiras, nós degustamos no mínimo 3 vinhos. No mínimo. E todos diferentes até o final de um ano de curso. Então, são 12 vezes 4, são 48 aulas. 48 multiplicado por 3. Quantos vinhos você não degustou? Que litragem que você não pegou? Então, só de fazer o curso. Então, isso que o Vitor falou, o César Moya, que é nosso parceiro, nosso amigo, ele sempre disse, vá, faça o curso. Porque quando eu tive a curiosidade e a vontade de fazer, eu fui perguntar para o César. César Moya tem uma loja de vinhos no Royal Palm Plaza e também tem no Cambuí, em Campinas. Meu amigo, trabalho para ele também. Ele disse o seguinte, vá, faça o curso, mas não esqueça de uma coisa que me colocou no mundo do vinho. E ele não é sommelier. Não é sommelier. Litragem. Com certeza. Por isso que a gente fala, você não vai aprender se você não tiver um curso presencial e você degustar orientado. Tem mais essa. Porque não adianta a pessoa que está lá mostrando o vinho, né, muitas vezes aquele cursinho de um dia, que é de uma importadora, o cara leva os vinhos que ele quer fazer merchando os vinhos dele, aí ele diz, você vai colocar, olha a cor, sente o aroma, degusta, não sei o quê, acabou. Não, você tem que ter uma orientação, né? Toda aula, o professor não seguir uma sequência. E um direcionamento. Exato. Estamos falando lá da região do Dão. Exato. Aí o que nós vamos degustar? Os vinhos do Dão. Sim. Não dá para falar do Dão na parte teórica e experimentar o Alentejo. Ou não, da Serra Gaúcha. É isso que acontece nesses cursos de um dia. O cara não tem nem um planejamento, entendeu? Então, e outra, quando você pega uma entidade séria como a nossa, que eu considero, poxa, eu já estou lá há 20 anos, é um trabalho sério, não tem chute. Você vai selecionar os vinhos que você vai degustar. Até hoje eu faço isso. Acabei de selecionar os 3 vinhos que vou colocar na próxima aula. Ainda vou levar um vinho surpresa, porque quando eu dou aula eu falo de uvas híbridas. E nós já temos hoje bons vinhos de uva híbrida, ninguém degustou ainda, então eu faço questão de pegar um bom vinho de um amigo produtor para levar para os alunos. Mas aqui tem link pela aula. Lógico, se eu estou dando aula de vitivinicultura e fala que tem uva americana, uva europeia, vitivinífera e tal, uva híbrida, não vou dar um vinho para o cara degustar? Explique rapidamente o que é uma uva híbrida, por favor. É o cruzamento entre a uva europeia e a americana. No caso, a uva americana é a que a gente conhece aqui, nós aqui, Niagara, vou chutar, né? Ou Bordeaux. Essas são uvas americanas, uva de mesa, né? E vitivinífera é outra espécie, que é a uva europeia, que faz vinho. Vinho fino. Você não chupa a uva normalmente no pé, você faz vinho. Você pode chupar, porque são deliciosas, super doces, muito mais doce do que Niagara ou Niágara, né? Ou muito mais doce que Lorena, mas vinho faz vinho dessas uvas. A gente consegue fazer também aqui de Niagara, diferente. A híbrida é um cruzamento entre uma uva americana e uma uva europeia de vitivinífera. No Brasil, nós temos algumas muito interessantes produção nossa, Embrapa, Instituto Agronômico de Campinas. Né? Eu tive agora em São Roque, provei um Lorena, excelente, né? E desse amigo meu, Marribas, que eu gosto muito, minha esposa, inclusive, esse sim é um vinho fresco, aromático, entendeu? E eu vou levar na aula, até como surpresa para o pessoal degustar. Então, todas as aulas, pode ter certeza que o professor tem o cuidado de selecionar o vinho que o aluno vai degustar, para ser o mais didático possível. Então, fuja desses cursinhos de um dia, sabe? Vai ter um dia lá e vou aprender de vinho. Você não vai aprender em um dia, cara. E não adianta ficar assistindo na internet todo dia 5 capítulos. Tem muita gente
Tem muita gente competente. Sim, Muita gente competente. Mas aquilo vai te dar uma noção, mas não vai acrescentar muita coisa, né, Vitor? Não, você vai aprender. Eu assisto, eu sou nerd, cara. Meu tempo que eu tenho um livro para mim... Eu também assisto muita coisa. Assisto aquele... Confesso. Vinho ao Redor do Mundo, na Globoplay. Tenho lá Vinhos de Bicicleta, que é um cara super muito. Legal, daquele Super sommelier, legal. né? O cara é agradável, lá de São José dos Campos. Né? Nós temos vários aí. O Gabriel, que deu aula lá, lembra de serviço? Gabriel Reale. Gabriel Reale, cara, meu amigo. Nosso amigo. Cara, gente finíssima. Então, dá aula de serviço lá na SBSOM. Ele também dá um curso. Agora, não tem como em um dia você aprender. Tá? Outra coisa. Nosso curso que eu falo, porque eu sou de lá, são 5 aulas. E são 5 aulas diferentes uma da outra, para dar uma base, pelo menos, para a pessoa. 5 aulas nesse módulo. Nesse módulo básico. É o básico do básico. Se você não fizer esse curso básico, você não vai para os outros módulos. Lembra da faculdade, que você tinha aquelas matérias que eram obrigatórias? Se você não passasse, você não continuava Não tem o curso? jeito. Não tem jeito. É isso aí. Você tem que fazer o básico. O que é o básico? Degustação, vinificação. Você pode até fazer o primeiro estágio, o primeiro módulo, mas o negócio é tão encantador, falando por mim, que não tem jeito. Eu já tinha comprado o pacote todo, não é? Mas com toda certeza, você, se fizer o primeiro, vai querer fazer o restante. Você pode, por exemplo, tem gente que fala, eu não quero fazer a parte profissional, a parte de serviço, não tem problema, mas vai fazer módulo de países. Imagina que, para quem gosta, poder assistir uma aula bacana, vai falar só sobre Itália, depois vai falar só sobre Portugal, entendeu? Sobre França, Poxa, sobre Espanha. Para quem gosta, cara. Até o leste europeu. Poxa, e eu vou te contar um detalhe. Uma vez eu cruzei com uma sommelier. África, Nova Zelândia. Ela era argentina e sommelier formada na Argentina. Conversando num churrasco, bate-papo, assim, né? Na casa do meu irmão e tal. Aí, quando ela soube que eu, né, também sommelier aqui e tal, e dou aula, ela começou a falar, mas você já bebeu vinho desses lugares todos? ela falou para mim assim, com surpresa mesmo, quando eu falei que já tinha degustado de Israel, Líbano, leste europeu, Moldávia, Geórgia. Ela falou, não, você está brincando. Falei, Grécia. Eu já degustei, eu tenho noção do que eu estou falando, do que eu estou bebendo. Na Argentina, ela só bebeu Argentina, Chile e França. Raramente tem vinho de outros lugares. Entendeu? É verdade. A nossa formação realmente é bem completa. Bom, Vitor, quero te agradecer mais uma vez, muito obrigado, e voltaremos juntos em breve, se Deus quiser. Se Deus quiser, vamos falar mais para o pessoal qual o caminho que eles têm que trilhar. Então, se você tem curiosidade, S de sapo, B de Brasil, O de ovo, M de Maria, M de Maria. SB Som. Som de sommelier. Entra no site aí e tome as informações, porque vale a pena. É uma dica graciosa que nós estamos colocando aqui, ninguém está fazendo publicidade de ninguém, é porque a demanda, as perguntas pelo Instagram, e não esqueça, participe da nossa comunidade, mande a sua pergunta, falando de vinho, entra aí no Instagram e participe, né? Mande a sua pergunta, a sua curtida, para também ajudar o nosso trabalho. Ficamos por aqui no Fla Gastronomia em Jundiaí, e voltaremos, se Deus quiser, em breve, sempre falando de vinho. Programa Falando de Vinho. Um oferecimento, Sulina Parrilla e Restaurante. Fla Gastronomia.